Mas, rapaz, a produção me avisou que eu tava ao vivo no Vanessa Mello. Como é que pode? Eu sabia que um dia essa confusão ia acontecer. Cadê? A produção me avisou. Onde é que vocês andam? Chá com Joe começou 3 minutos mais tarde, que eu tava lá ao vivo no Vanessa Mello Ponto Pilates. Como é que pode? É muita leseira. Eu sabia que isso ia acontecer um dia, lógico. É muita coisa pra pessoa dar conta, né? 939, chá com Joe. Tem hora que eu tô num, tem hora que eu tô noutra. Pilates no Vanessa Mello é a mesma coisa. Eu sabia que isso ia acontecer um dia. Escutamos, é bom que conversamos mais cedo aqui. Te amo, mãe, te amo mais. É, a gente a gente escutou lá na outra, né, live que fizemos, deixamos salvas por acaso, deixamos salva, né, a live lá no início, salva por acaso com a música de Maria Bethânia, Brincar de Viver, música da minha infância, maravilhosa, chorei, óbvio, assim que ela me passou, mas já estou, né, concentrada, tomando um chazinho gelado, Ice Tea de melancia. Tá? Muito bom, recomendo. Eu nunca tinha tomado de melancia. Aí a produção veio aqui me avisar que eu tava no Instagram trocado. Se ia ser assim mesmo. Eita, não. Então troquei. Tá bom? E aí, pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai conversar com a Fernanda Araújo, diretamente do Canadá. Vamos lá escutar mais uma história encantadora. Já vou aqui chamar a Nanda MMA, que tá aqui e já me convidou, tá bom? Vamos lá. Cadê você, Nanda? Deixa eu tentar aqui. Nanda, não tô conseguindo agora. Alô, Nanda? Oi, Eu te escuto e não te tá vejo. me Onde ouvindo? estás? Eu te vejo e te escuto. Agora! E aí, Nanda? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem? Oi, todo mundo Como é que você da tá? geladeira do norte. Eu tô Pois bem é, você tá nervosa, de um lado feliz ou de do estar outro. aqui. Oh, eu que estou feliz, a gente que fica feliz sempre de poder ter a oportunidade de escutar mais uma história encantadora, que doa seu tempo, que doa sua energia aqui. Então, assim, o agradecimento é todo e absolutamente nosso, tá certo? A honra é nossa de te ter aqui, assim como todas as pessoas que fazem esse esforcinho aqui para fazer parte disso. Obrigada pelo tempinho do teu dia, o tempinho da tua família, o tempinho da tua vida aí, pessoal e profissional, para dedicar um pouquinho a esse projeto e a gente, tá? Obrigada mesmo. Eu que agradeço e só para dar um pouquinho da minha história para todo mundo que tá nos ouvindo, muito obrigada pelo tempo de vocês também. Eu costumo falar com os meus amigos aqui que eu estou engatinhando. Aliás, antes de engatinhar, eu estou meio me equilibrando nesse mundo que está me acolhendo e que eu estou aprendendo tanto. Comparado com um monte de profissionais que eu ouço no seu café, no seu chá, eu nem comecei direito. Então, na hora que o convite chegou, eu falei assim, não pode ser, eu acho que tem alguma coisa nesse chá, porque não tem jeito. Eu não sei qual é o chá que Joseph de vez em quando manda aí para tomar, mas eu sei que ele vai. Olha, hoje eu tô de chá gelado, porque por Eu incrível que também, pareça, tu eu tá de chá também. gelado. E lá A fora gente tá não menos combinou. 13. Tá menos 13. É sério. Com neve assim. Imagina, olha só, Canadá na minha memória, nas minhas melhores memórias, Toronto em minhas melhores memórias. Então, olha, esse chá não é por acaso, viu? Porque eu quase Mais nunca uma tomo chá coincidência. gelado. Mas hoje, por acaso, eu olhei para ele olhou para mim, eu acho que eu vou no gelado hoje. O meu é de melancia, tá? Em Delícia. homenagem a Magali. O meu é de goji. Green tea and goji.
Olha, nunca tomei Delícia. desse, tá vendo? Olha, Nanda, tu já sabe, porque tu já acompanhou isso aqui, sabe que a história é compartilhar inspiração, compartilhar, por mais que seja engateando, começando a se equilibrar ou já correndo, eu acho que todo mundo tem para contar, né? Todo mundo tem Uhum. uma trajetória para contar, todo mundo tem uma inspiração. Então, conta um pouquinho da tua história. Quando a gente fala com algumas pessoas que são do exterior, a maioria do público que depois assiste aqui a live e acompanha o projeto Chá com Joe, ainda é um público muito nacional para a gente lá no território brasileiro, né? A gente tem cada vez Sim, mais pessoas que são de Portugal por conta dos relacionamentos profissionais que a gente chamou daqui, ou da Espanha, ou de outros países, Argentina. Mas o grande público é do Brasil, que sou de lá, foi lá que começou o projeto. No Brasil, a gente sabe que no Pilates trabalham no máximo 3 categorias, e em guerra entre si, né? Mas são 3 categorias de graduação profissional. Mas no exterior, isso é mais amplo. No exterior, o sim, Pilates em si, ele é uma carreira profissional isolada da graduação, né? sim. Então, isso eu deixo muito claro antes, porque eu já conversei com pessoas que eram da administração, né? E calharam, e calharam no meio Pilates. Isso é meio difícil de se entender quando você está no Brasil. Mas Sim, como eu já vivi muito tempo fora, eu sei do que é que se trata a formação de Pilates fora e o que é que eles procuram para complementar aquilo que eles não têm na graduação, né? sim. E são excelentes profissionais. Mas, obviamente, vamos imaginar, o fisioterapeuta ele vai ter uma visão, eu costumo dizer assim, ah, existem, você olha para um corpo como um raio-x, você pode olhar para um corpo como uma ressonância magnética, você pode olhar para um corpo e fazer um exame minucioso, mas isso independe só da tua graduação, depende muito da tua experiência com aquele corpo, com a tua experiência em observar o movimento, com a tua experiência em experimentar o movimento também, né? Obviamente a graduação ajuda muito a gente, não só ela, Sim, mas todos os nossos cursos de extensão depois, né? muito importante. Sim. Então eu deixo isso muito claro, porque algumas pessoas já criam essa expectativa, às vezes, quando a gente vai falar com uma pessoa de fora, e lá vem eu, às vezes, com a contadora, com a administradora, com o que Como que é seja. isso, né? Então eu deixo isso claro, porque tem pessoas que podem ouvir, mas eu estou aqui para escutar a tua história com todo o meu coração. E Obrigada. tu é a minha estrela do dia. Vamos lá. Ah, então, a minha formação foi no Brasil. Eu e meu marido nos mudamos para o Canadá há 17 anos. Nós imigramos para cá. E quando a gente mudou, eu não jamais estava feliz com a profissão de fono, que eu exerci no Brasil por 6 anos. Mas continuei porque você sabe, pode se identificar, no começo o imigrante é muito difícil se estabilizar e você não pode escolher com o dedo, esse eu quero, esse eu não quero, esse serve para mim. É o que vier, porque é um leão por dia e olhe lá, que você tem que matar. Oh. E então eu continuei, comecei com um trabalho voluntário na área de autismo e gostei do trabalho naquele momento. E me dei bem, eles me chamaram para trabalhar e assim começou a minha profissão hoje, que eu tenho hoje. Eu sou gerente de um centro para crianças com autismo. Já tem 12 anos que eu faço esse trabalho. Fui para o meu mestrado, fiz minha certificação em comportamento, aqui chama Behavior Analyst. Enfim, esse é um pouquinho da minha história profissional para as pessoas poderem entender né, a minha história. Então, fora do meu trabalho, Não tem problema. você vai ter que me ajudar de vez em quando. Tradutora, vamos embora. Eu nunca fui atleta, mas eu sempre procurei ter uma vida muito saudável. Comer bem, exercitar, mas nunca nunca profissional. Nunca. Então eu comecei a procurar perto da minha casa alguma coisa que me incentivasse, principalmente nos meses de frio, para sair de casa. Sim. E achei o CrossFit bem perto da minha casa. Amei o CrossFit. Fazia 4 vezes por semana. E meu marido, que foi nadador profissional no Brasil, e hoje faz triatlon, falou assim,
be careful, it's too much, you never have done this before, cuidado. E saía para um ouvido, entrava e saía para um outro. Até que toda animada dia, ela lá no CrossFit. Conseguindo fazer toe to bar, assim, uhul! Maravilha! Antes eu não conseguia nem fazer um pull-up, uhul! Me machuquei feio na minha lower back, na minha... Zona lombar. E tirei o tear, quase rompeu o meu psoas. Sim, o psoas, né? Yes. E o meu ligamento no ombro. Uhum. Fui para o médico, porque eu não mexia, não andava, não fazia nada. E o médico olhou para mim e falou assim, olha, eu vou te falar uma coisa, mas não quero te assustar, eu só estou te preparando para o meu comentário. Você não vai poder mais fazer CrossFit. Eu fiz por 2 anos, ininterrupto. Nossa. Eu falei, como é? Não vai poder mais fazer. Essa é a minha opinião, como profissional. Você agora vai para a reabilitação na fisioterapia. E a minha orientação, depois da fisioterapia, seria para você. E aí ele falou assim, eu quero que você respire e ouça o que eu vou te falar. Eu quero que você vá ver uma aula de pilates. Aí eu acho que ele viu my puzzled face, minha cara de confusa e falou, não entendo. Assim, você não conhece pilates? Sim, não. É igual yoga? Não me matem, por favor, quem está ouvindo. Qualquer pessoa que não conheça o pilates vai perguntar se é igual ao yoga, se é igual ao alongamento, se é igual a massagem, qualquer coisa do tipo. Exatamente. Fui eu, fiz esse erro. Falta de conhecimento. Aí ele me falou, você precisa, principalmente para as suas costas, fortalecer o seu deep muscles, os seus músculos profundos. Sim. E aí ele falou, mas assim, eu sou forte, eu tenho músculos. Eu sei, eu estou vendo, mas não são esses. Esse que é o erro das pessoas. O Pilates vai te ensinar, através da respiração e dos movimentos, como acessar, como atingir e conectar os músculos que você acha que você não sabe que tem. Uhum. E o médico me falou isso. Não foi o fisioterapeuta, foi o médico. E Sim. Aí fui lá, eu fiz a minha sessão de terapia, as sessões, fui liberada, fui fazer. Não sabia que existia clássico, não sabia que existia... Enfim, não sabia nada. Sabia que era o Joseph Pilates, que foi... Isso eu sabia, mas só. E fui fazer o Pilates, porque eu gosto de seguir... Eu sou muito Caxias. Eu gosto de seguir. Ele falou, eu vou ter que fazer. Claro. E eu fui e acabei começando a minha história no Pilates através do contemporâneo. E já fez uma diferença muito grande, principalmente nas minhas costas. Eu não conseguia levantar ou sentar sem dor. Isso não é possível, isso. Eu não sou saudável, eu não tenho muita coisa muito errada nisso. E aí eu já gostei do processo, eu já gostei das aulas. E aí comecei, porque quando eu gosto de alguma coisa, eu começo a procurar, pesquisar. E aí eu falei assim, opa, tem outros pilates, tem outras ideias de como ensinar o pilates. Comecei a pesquisar e fiz o pilates clássico, porque eu vi resultado na minha dor, na minha mobilidade, no contemporâneo, até eu comecei a achar um clássico perto de mim. Achei a Lili Viola Studio, que foi o primeiro estúdio de pilates clássico, que eu não sabia também, em Toronto. E marquei uma aula com ela. E expliquei o meu caso, expliquei o meu corpo, fiz uma aula com ela. Se eu já tinha gostado, eu agora... I fell in love. Sim. De quatro. E no aparelho, assim, grátis, todo o estúdio dela é grátis. Eu senti muita diferença nos aparelhos. Eu não sou de suar, eu gostava muito de correr. Eu não suo muito, eu fico vermelha, mas eu suava.
E eu Imagina. escorregava, minha mão não ficava no lugar. Na barra? Que pena, é essa que não... E ela falou assim, eu sei que você está ficando... você não está se conseguindo fazer... Eu estou vendo que você é forte, mas você não eu não tinha flexibilidade nenhuma. Sim. E ela falava assim, eu estou vendo, você é forte, mas você não vai, você não atinge. E aí ela começou a falar de Pilates e os nomes. Aí eu falei assim, mas que universo é esse paralelo que eu chego aqui com dor e eu saio leve? Parece que eu perdi 5 quilos. E aí eu comecei a ir mais vezes. A minha flexibilidade não é comparada com a maioria de vocês aí, não chega nem a número 3, sendo 10 o máximo, mas está melhorando. Ainda mais uma pelvis. É muito difícil, principalmente por causa das psoas, mas eu tenho trabalhado bastante. E aí essa história começou por isso, por causa de vários machucados, com muita dor. E ficando bravo com o médico, que não, porque eu sou forte, que não, você não é, que eu tenho que... E aí eu comecei a pensar que quando eu fiz fono e eu trabalhava com os meus clientes, eu trabalhava com muita respiração. E olha só, hoje respiração é importante, é um dos 6 princípios de Joseph. E aí eu vou pensando o que o meu mundo lá atrás me preparou para chegar onde eu estou aqui. Então, ouvindo o chá com a Sandy, com o Brent, com a Gabriela ontem, tudo tá ligado. Tudo que eles falaram é o que eu vivo, é o que eu vivi, eu comungo com eles, o pensamento deles. E está me ajudando muito. Eu não vejo a hora de passar do meu mundo profissional hoje para o meu mundo de sonho Pilates que eu estou galgando e construindo. E é muito importante que você falou no começo que no Brasil, fisioterapeuta, você me corrige se eu estiver errada, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, dançarinos, né? São profissionais que vão mais para a área do Pilates. Aqui, como você falou, qualquer um pode fazer. São treinos, certos estúdios são autorizados, são reconhecidos para oferecer o curso. Então, o meu curso começa em março através da Lili Pilates, e é o clássico. Ela é a 3ª geração, como a gente fala aqui. Ela teve o curso de Pilates clássico através da Brooks Sides, Second Generation, que aprendeu com a Romana. Então, aqui, quando a gente faz o curso, eles ensinam, por exemplo, você, Fernanda, vai ser a 4ª Generation. Porque foi dessa árvore que você fala tanto, um galho que depois veio outro, que foi esticando, crescendo. Então, assim é como eles falam. Mas eu sinto que eu preciso muito do conhecimento. Eu não quero ser mais como você fala, e eu gosto da palavra que parece música, pilateira. Eu não quero ser mais uma. Eu quero ser a melhor naquele momento para aquela pessoa que entrar numa classe que eu estiver dando futuramente. Então, o que eu parei e eu conversando com meu marido, falei, o que eu preciso fazer para chegar do ponto A no ponto B, sendo o meu ponto B o final? Eu venho de fono, eu trabalho com comportamento hoje. Eu não sei nada. E aí, eu não sinto, mesmo se eu pagar e fazer o curso, não é a mesma coisa, entendeu? A pessoa chegar no seu estúdio ou na sua aula e, vamos fazer a série do Matt. Eu preciso entender o corpo, eu preciso entender um problema que você possa ter, se eu te fizer a série inteira com você, o que vai influenciar para melhor ou para pior. Então, realmente, eu preciso... Fernanda, eu estou falando por mim. Eu preciso aprender mais. E aí eu já queria fazer o curso, porque eu sou assim, eu gostei, eu vou fazer. E o meu marido me puxa para baixo. Então é um casamento que funciona por causa disso.
Ele procrastina e eu quero fazer muito. Então, às vezes a gente tem que procrastinar um pouquinho, entendeu? Eu queria já fazer o curso. Aí ele sentou comigo e falou assim, Fernanda, o que você acha de experimentar o curso? Não, o que você acha de passar a fase de lua de mel e ver se é isso que você realmente gosta? Vai fazer o seu Pilates depois de um trabalho duro no seu trabalho, porque o meu trabalho é muito mental, com as crianças que eu clinico, no inverno, menos 20 lá fora. Aí a gente conversa. E eu parei e falei assim, você sabe de uma coisa? Além disso, eu quero entender no meu corpo o que é 100, o que é short spine, como que eu faço a transferência de um exercício para o outro. Qual que é o significado? O que está linkado de um exercício para o outro? Quais os movimentos, qual é importante a respiração? E aí eu comecei a pensar, conversei com a Lili e falei assim, olha, eu prefiro ter mais aulas agora. Então eu tenho 4 aulas na semana e eu tenho private com ela e eu tenho private com outro professor dela e eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo em mim. Eu tenho que aprender as minhas limitações. Eu tenho que aprender os exercícios, as transições de um para o outro, para poder começar a entender melhor e poder ensinar com responsabilidade para as pessoas um dia. E então eu comecei a fazer curso de anatomia, biomechanics and physiology, tudo para agregar antes de começar o curso, o ano que vem. E fora as aulas que eu faço. Mas aqui você realmente falou a verdade. Aqui não precisa ser da área da comunicação. Um economista pode fazer esse curso. Então eu acho que precisa ter... Pode terminar. É que minha voz chega um pouco atrasada. Pode terminar. Eu estou falando demais, né? Eu achei que não ia falar demais. Não. Eu fui interromper achando que tu tinha parado, tinha dado uma pausa, mas minha voz chega atrasada para você. E você já tinha dado continuidade. Mas é isso, é aprender, e eu tô lendo muitos livros. Oi. Vocês estão por aí, pessoal? Menino! Caiu, Nanda. A conexão da Wi-Fi caiu aqui. Mas vamos voltar. Entra. Vamos experimentar aqui. A Wi-Fi, eu acho que a Wi-Fi foi abaixo aqui. Então eu entrei aqui na outra conexão, tinha entrado novamente, mas não estava resultando. Às vezes acontece, ao vivo a gente corre todos os riscos, ou da minha conexão. Ou da minha conexão, ou da tua conexão. Sempre acontece algo. E a gente tem que levar de boa, porque olha, já são mais de 100 encontros, eu acho, com... Não é possível que seja tudo perfeito. Como diz lá na minha terra, danou-se, né? Não é? Tá com a molesta, mas vamos lá. Mas, estás bem estabelecida aí? Quer se ajeitar? Só quero... Sim, só um minutinho. Tá bem. There you go. Pronto, pode ajeitar. Adoro esse português misturado com inglês. Quando eu morava aí, era um tal de vamos parquear o carro. Não é? Aí o pior é quando misturava. Agora eu tô escutando a minha voz de volta. Mas tu tá me ouvindo? Tá dando um retorno para mim, mas vamos ver. Não sei se para quem tá ouvindo tá com retorno. Se alguém puder me dar um feedback aí, eu tô escutando minha própria voz. Se para vocês fica repetida. Olha aí, a produção tá dizendo que fica. Opa.
Talvez seja a minha internet, que aí eu tento tirar. Tá por aí, Nanda? Agora? Tá me ouvindo? Eu tô, tá me ouvindo? Maravilha, agora sim. Perfeito, vamos lá. Eu já tinha tentado 3G, 4G, meio G, agora eu tô na Wi-Fi de novo. Vamos embora. Deixa eu te fazer um comentário sobre o que tu me dissesse. Tu falou Fala. sobre por que a minha importância assim, de compartilhar todo tipo de assunto. Primeiro, eu agradeço aí a paciência de todos, né? Olha o Fernando Sadi aí entrando. Olá, Sadi, tudo bom? Ah, qual a importância de quando você está no exterior? Tu fez um comentário no vídeo passado sobre como no exterior você consegue trabalhar mesmo sem estar na área da fisioterapia, educação física. Isso no mundo não é obrigatório, né? Não, Qual é a importância? A importância que se tenha essas disciplinas, por exemplo, de anatomia, de biomecânica, de repente cinesiologia, ou de fisiologia do movimento, enfim, né? Algumas que são mais recomendadas para se compreender o corpo humano, certo? A diferença é que, por exemplo, num país como o Canadá, um profissional que seja, da área que seja, tu és fono, ela consegue se matricular em disciplinas eletivas nos colleges. Então, e nas universidades. ela se matricula só, exato, ela se matricula só em anatomia, só em biomecânica, só em não sei o quê. E no Brasil, para você ser matriculado em anatomia, você tem que ter passado no vestibular ou ter entrado na Exato. faculdade. É por isso que começou tudo isso, isso é uma das razões, né? E a outra é briga de classe mesmo no Brasil. Acredito que também uma questão muito de segurança, eu acho que a exigência profissional com seguro, né, uma pessoa que tem um estúdio, ela tem que ter o seguro do estúdio, o seguro dela mesma como profissional. Cada aluno tem que pagar um seguro, ou seja, uma exigência de se você fizer besteira, vai dar um problema grande. Então você se Sim. sente muito responsável por aquilo que tu estás Sim. fazendo, né, profissionalmente. No Brasil, isso não existe tanto. Não existe essa cultura de você se sentir verdadeiramente responsável, sabe? Então eu acho que essa proteção também profissional, de você ao menos ter uma graduação completa dentro da área de movimento. Então existe uma briga muito grande e se eu falar o que eu acredito, o que eu prego, pode ser que tenha outra escola que diga que nem é isso tudo, que nem são essas categorias todas. Então eu vou correr um risco aqui de dizer categorias a mais. Mas há escolas que aceitam medicina, educação física, fisioterapia, terapia ocupacional e dança, por exemplo, né? Eu já vi escolas aceitando fono, ah, porque as primeiras disciplinas elas estavam presentes, sabe? Sim. Mas no Brasil você escuta falar fisioterapia e educação física e os graduados em dança ou profissionais já que são comprometidos e que são profissionais da dança há muitos anos, né? Comprovativos. Então, que foram os primeiros profissionais do mundo Pilates, né? Nenhum era Sim. fisioterapeuta nem educador físico, eram muitos da área Dançarino. da dança. E Joseph nem dessas áreas era um autodidata, né? Então, Exato. na verdade, assim, é importante a gente falar disso, mas qual é a minha importância, qual é a importância principal que eu dou ao diálogo que eu estou tendo contigo? Essa questão de tu ter se encontrado no método e tu valorizar o processo do aprender primeiro em tu mesma, sabe? E por mais que seja nesse conflito de diálogo com teu esposo, por exemplo, dele te puxar e tu vai, não importa, mas é o valorizar o processo de compreender essas conexões do 100, enfim, do push down chair ou do que seja, e de você entender todas essas conexões do reformer, de você saber manipular, de você suar, e você entender o que é que essa construção vai fazer no teu corpo, Sim. para aprender, para depois poder ensinar alguém, né? Isso é muito bonito da tua parte, isso é muito válido, né?
E é isso que eu gostaria de deixar como mensagem da minha parte. Tu já deixou, mas assim, eu valorizo muito isso. Porque eu já consigo te visualizar, Nanda, com o teu espaço. Eu já consigo te visualizar trabalhando com o método dentro daquele que tu se apaixonou infinitamente. É como se tu Não tivesse... me faça chorar. Não, don't make me cry here. Não, porque eu tô sensível. Se tu ficar com o olho vermelho, eu vou chorar. Então, na verdade, eu te vejo fazendo isso e é só como se tu tivesse no processo inicial que eu recomendaria para todo mundo, que é o primeiro, faça você mesma sentir o método no seu corpo. Sabe? Return to life. Sim. Então, retorne você à vida através desse método. Não, dentro da minha percepção, não se trata apenas de deixar de sentir a dor na coluna ou a dor ou aquela lesão do ombro ou o que seja. É mais profundo e pode ser mais profundo, como a conversa que a gente teve ontem, tão linda, tão profunda com a Gabi. Pode ser muito mais que isso se a gente permitir, se a gente perceber que está tudo interligado. Nosso corpo ele é um álbum de fotografias, né? Ele é uma máquina registradora de todas as sensações que a gente teve durante toda uma vida. Exato. E quando a gente está se movimentando, é como se fosse colocar o moinho para girar ali, sabe? Então a gente está mexendo com muito mais coisa do que a gente pensa. A gente mexe, e o Brent Anderson falou bastante sobre isso. A gente mexe com muita coisa, sabe? Então, essa identificação com linha A, com linha B, com forma de trabalho A, B, com a forma de pensar de tal profissional e tal discípulo A ou B, é aquilo que eu falo, é muito lindo de se ver como é importante a identificação que cada um tem, né? E essa tua é maravilhosa de ver, é encantadora, sabe? Quando eu morei aí no Canadá não tinha ainda, a Lili não estava por aí ainda. Né? A Stott Pilates dominava esse território inteiro, ainda domina. Exato. É muito forte aqui. Inclusive, perto da minha casa tem um estúdio de Stott Pilates aqui, do lado. Tem mais estúdio Stott Pilates do que padaria e farmácia. Sim. Mas aí, é por isso que eu não sei se você vai conseguir ver. A Speak Pilates? Exato. Então, quando eu comecei, eu vejo isso como uma língua que eu tenho que aprender, assim como eu aprendi o inglês. Eu preciso aprender essa língua. Essa língua me revigora, sabe? Me dá força para levantar todo dia e ir trabalhar. Uma área que eu não quero mais. Mas como eu sou a gerente do centro, eu ponho o pé lá. E é isso que eu espero dos meus terapeutas. Se você pôs o seu pé aqui e nós vamos oferecer o serviço para as crianças, é 110%. Se você não estiver bem, por favor, não venha. It's okay. Sim. I'll take your spot for the day. Sim. E é isso que eu quero para mim quando eu estiver pronta para os meus futuros clientes. Claro. Quando eles entrarem, eu quero me dar 110% para eles. Mas eu preciso me policiar e meu marido fica falando muito isso no meu ouvido, porque as biografias que eu tenho lido e a que você me indicou, e a do Javier. Que é desse tamanho, tem muitas controvérsias do nosso Joe, né? Que me intriga. E tem uma passagem na biografia do Javier que fala que as pessoas perguntavam para ele, mas por que isso é bom? E ele falava, é bom porque é bom para o seu corpo. Eu preciso saber mais, entendeu? Essa resposta não pode acontecer, para mim. E a mesma coisa quando nas biografias que eu tenho lido dele, quando o aluno não fazia do jeito que ele estava explicando, talvez pelo accent, ou ele achava que aquela pessoa podia fazer o movimento, é a minha assumption, ele storm out of the room. Ele ia embora. Estourava. Entendeu? Eu consigo ver isso naquele alemão. E eu consigo ver isso também. em mim também. Porque
a minha família é descendente da antiga Prússia, onde ele veio também. Sim, Então tem no sim. sangue, entendeu? Esse negócio Tem. que ferve de vez em quando. De E às estourar. vezes, exato, e quando eu vou para minhas aulas, e em grupo, são no máximo 5 no estúdio que eu faço da Lili, a instrutora tá explicando, é claro a explicação. E tem gente, aí eu olho de lado assim, ó, oh meu Deus do céu, tá errado, Sim. tá errado. E eu Essa quero parte que você não consertar. entendeu. É. Exatamente. Pay attention. Mas então, Sim. eu tenho muito que aprender, e aí eu começo a rir, aí a professora olha para mim e fala assim, porque aí eu já conversei com ela, olha, se isso acontecer é por causa disso. E eles sabem que eu estou me preparando para o curso, então Sim. eles me puxam. E eles falam assim, que bom que você pegou essa dica, e é muito importante o toque, eu acho. Você consegue observar muito quando você encosta, toca e gently guide a pessoa, mostrando o movimento correto para aquele corpo. Claro. Então, Na verdade, olha, o comando verbal, o hands-on, olha, tu não começou a tua formação e tu tá lendo as 2 biografias de Joseph Pilates. Há pessoas que trabalham há anos no método Pilates e nunca ouviram falar na biografia de Joseph, sabe? Então, a importância disso, essa coisa que tu falou, essa resposta do Joseph não é suficiente para mim. Por isso que os profissionais do Pilates, a gente comentou isso ontem com a Gabriela, por isso que os profissionais do Pilates às vezes têm uma sensação tão grande dentro dessa paixão pelo método, de faz uma formação, digamos, com a Romana, depois vai fazer uma formação com Jay Grimes, depois vai fazer uma formação derivado de alguém da Cathy Grantham. Por quê? Porque é a única maneira da gente escutar um pouquinho da versão de cada um de Joseph Pilates daquele estúdio. Nem tudo está escrito. A versão que está ali da biografia é através das pesquisas de Javier, né? A Eva Hinckley fez outra pesquisa e outro levantamento. Muito dessas pesquisas tem lacunas por conta do período de guerra, onde muitos documentos e muitas coisas foram perdidas. Muitas das coisas ainda estão em mãos, muitos dos arquivos ainda estão em mãos de um ou outro profissional. Tem muito arquivo ainda não compartilhado, por incrível que pareça. Então é um nó, né? E aí, por isso que dá chance, dá oportunidade para tantas interpretações diferentes. E a gente tenta, a gente faz um esforço para tentar chegar o mais perto possível daquelas informações que batem mais. Ok, isso faz mais sentido, né? Faz mais sentido a gente pensar, sei lá, essa tua sensação de deitar num reformer grátis e sentir aquela fluidez e de sentir aquele movimento, parece fazer mais sentido do que quando a gente deita um outro tipo de equipamento ou utiliza outro tipo de recurso que a gente não visualizou Joseph usando, digamos. Então é quando a gente se identifica ou não com, eu quero fazer isso porque é isso que eu estou pesquisando, eu estou olhando a história, eu estou me identificando com essa história, então eu estou tentando trabalhar com algo que para mim se assemelha mais às minhas pesquisas, né? Sim. Então é um mundo fascinante para mim. Imagina. Tá sendo maravilhoso explorar, aprender, e eu não vejo a hora de poder seguir e ter o meu canto. Eu já visualizo isso. Eu estou trabalhando, tem alguns projetos coming up, mas logo a gente divide aí com vocês. Maravilha, vou estar ansiosa para saber. Mas diz uma coisa, enquanto essas novidades não chegam, como é a formatação? A nível de curiosidade, como é a formatação do estúdio que tu faz as aulas no Canadá? Porque eu, na época que eu morei em Toronto, eu visitei todos os outros tipos de estúdio, mas não conhecia o estúdio da Lili, né? Ela está provavelmente há menos tempo do que o tempo que eu estive aí, não lembro, não sei. Eu não sei quanto tempo ela está nesse estúdio hoje, atual, mas ela está no mundo Pilates há 15 anos. Sim. Mas ela começou, se não me engano, pelo Stott. E depois fez a certificação, no curso Canadá com a Brooke. No Canadá nos Estados Unidos. No Canadá é realmente muito forte a Stott, o que é uma escola fantástica também. Foi ela que te curou
ela que te curou a dor da lombar inicialmente, né? E É. provavelmente o estúdio deve ter sido derivado daí. Mas me fala uma coisa, como é a configuração? Tu faz aulas em grupo, são só de mat, tower ou reformer também? Então, quando você vai no estúdio dela, em Toronto, eu não sei se você vai lembrar, são umas casinhas, uma do lado da outra. Uhum. Então, é um bairro bem próximo onde eu moro. Um bairro com... Tá tudo bem, não tô precisando, tá bem, obrigada. Estou no local público, posso falar a todo momento aqui, né? São 3 andares, né? Então, quando você chega, o primeiro andar são os Reformers e o Cadillac e Two Lateral Barrels. Certo. As aulas que ela proporciona são aulas privadas com ela e com os professores que ela tem. Mas o que eu faço durante a semana são as aulas em grupo, no máximo five people. Entendi. And every other week I have my private, and once a month. É uma onda que tu Tava esquece. falando inglês, né? Isso já aconteceu muito comigo, é muito engraçado. Desculpa, pessoal, é sem querer. Eu prometo que é sem querer. Como o Chaco Joe já tá ficando internacional, então tá de boa, se eles escutam em inglês, parece até que eu convidei uma convidada internacional. Eu juro que o meu chá é só chá. Só tem chá no meu. Todo mundo acredita. Vamos lá. Me perdi. Eu também. I lost it. As aulas privadas são a cada 2 semanas, mais ou menos. Certo. E uma vez por mês eu tenho a private com a Lili. Tá bem. Olha aí, ó. Para aprender no meu curso. A Raíssa já tá dizendo aí que já tá até entendendo inglês, ó, tá vendo? De tanta... Desculpa. I'm so sorry. So sorry. Não, e o pior que tu vai falando, e aí eu começo, né? Tu começa a falar e eu faço Eu concordo contigo em inglês, né? Você engage comigo, então não tá me ajudando. Não tá me ajudando, só tá piorando a situação. Olha, me dá até calor, eu tô aqui cheio de pano em mim. Tô quase morrendo de calor aqui já. Mas olha, tu não sabe o quanto que é importante. O quanto que é importante essa... a Gabi deve estar se identificando aí também. O quanto que é importante esse compartilhar de verdade, assim, sabe, Nanda? Lembra que o Chá com Joe, ele tem esse incentivo, né, da gente se tornar melhor profissional, da gente engajar mais na história de Joseph, da gente tentar se entregar mais, de fazer uma imersão, de tentar entender esse return to life na gente antes da gente passar para o próximo, né? E esse teu engajamento, como eu te falei ontem, de onde veio a Nanda para mim? Eu não sabia nem o que... Eu te disse, né? Nanda MMA. Nanda, pelo amor de Deus, me passa o que é MMA para eu fazer a tua arte. Joseph sabe que faz. Eu sempre disse que esse espaço ele é muito democrático. Eu nunca convidei os melhores, os meus amigos. Se eu fosse convidar só meus amigos, as 100 lives já tinham sido ocupadas por outras pessoas, provavelmente, que são pessoas de maior convivência. Se fosse só pessoas estrelas que estão nos eventos e congressos e estão aí, são figurinhas mais, né, vistas, era um outro formato. Eu acho que é um espaço muito democrático, porque a gente fala de formas diferentes, por ângulos diferentes, com experiências diferentes, sabe? Respeitando todos os processos. Como tu disseste, eu estou antes do engatinhar. Mas a gente também trouxe pessoas aqui com 30 anos de experiência com Pilates, sabe? Sim. Ensinando. E é muita bagagem, né? As duas formas traz muita inspiração. Porque tenta imaginar o que é um instrutor que depois, agora ao vivo, ou depois nas 24 horas que te assiste, e faz, caramba, a Fernanda, ela não é ainda instrutora certificada, mas ela já leu mais livros do que eu, do Joseph, ela sabe de nomes que eu não sei, ela está engajada em fazer tal e tal e tal coisa, ela está fazendo todas as práticas. A gente se boicota muito na prática, é muito fácil se boicotar, não é?
Então, a gente se boicota muito na prática. E aí, a gente não consegue evoluir um aluno nosso se a gente não tem essa evolução percebida no nosso corpo. Não consegue. Porque a gente não consegue. A gente não consegue dar um snake twist para um aluno que está avançando se a gente nunca conseguiu ter um corpo para fazer um snake twist. Não Tu é? concorda comigo? Concordo. Se tu nunca experimentou um snake twist avançado no Reformer, como é que tu vai dar um snake twist vendo no vídeo? Não vai. Não consegue, não sabe onde posicionar o pé do aluno, não sabe qual é o objetivo do exercício. 400 na Wanda Chair, que é my favorite aparato. Oh, Sim, love it. não tem como, não é? Então, olha, Joseph, ele foi um dos maiores incentivadores de você fazer em você. Ele não ensinava ninguém a ser instrutor. Ele queria que você fosse praticante. Ele não era uma escola de pilates. Vê, se a gente for para todos os arquivos de Joseph, em nenhum momento ele estava te vendendo um curso de pilates. Não. Ele estava te vendendo o produto dele. Experimenta isso que tu vai mudar de vida. Se por acaso a gente experimentando isso, mudar de vida e quiser mudar de outras pessoas, é outra história. Mas o que ele promoveu foi Return to Life. You, né? Então, Exato. Você experimente o que eu estou vendendo. E ele não vendia da boca para fora. Ele vendia te mostrando como fazer. No corpo dele, né? No corpo ele dele. tirava as fotos do corpo dele. Esse é o meu cartão de visita. Se eu for fazer uma foto do 100 para botar numa apostila, eu sei porque eu já tive que fazer isso várias vezes para fazer as apostilas do Pilatone, é na isometria, né? Fica lá o fotógrafo, sempre ficava, por exemplo, Lara, qualquer que seja um olho assim, mas um olho que eu tivesse precisão, então, por exemplo, tá lá olhando para te corrigir e dizer, olha, tu tem que levantar um pouquinho mais e tal, como um olhar de instrutor, porque o fotógrafo não vai saber ver isso. E você fica numa posição isométrica e ele tira umas 10 fotos daquele exercício, tu escolhe a melhor, que o olho não tá fechado, que a mão tá na altura certa, que não sei o quê. E Joseph não tinha essa chance da máquina digital, então era em tempos antigos, então aquela foto era aquela foto. Então, às vezes, quando a gente vai para os arquivos de Joseph, ele não levantou tão bem nesse teaser. Exato. Poxa, vamos voltar para 1940. Vê lá onde foi que esse cara tirou essa foto. Tenta visualizar o que foi isso, entendeu? Exato. Então, ele fez um esforço absurdo para fazer vídeos, para fazer fotos, para deixar escritos, sabe? Outras pessoas e profissionais fazem esforços absurdos para deixarem biografias e também darem continuidade ao legado dele. Então, acho que o mínimo que a gente pode fazer é tentar cada vez mais se aprofundar nisso, né? Nos desejos conhecer dele. A pessoa, e conhecer da onde ele veio, a história dele. Para mim, não faz sentido eu gostar tanto, e mesmo que eu tenha visto e vejo a diferença, principalmente nas minhas costas, que eu não conseguiria estar sentada assim, do jeito que eu estou no meu quarto, no chão, conversando com você. Eu não consigo. A dor era insuportável. Então, eu preciso saber no meu corpo antes de passar para alguém. É o mínimo que eu posso oferecer. Exato. Entendeu? Então, eu acho que as pessoas, é a minha humble opinion, que se você quer fazer isso, você tem que entender da onde essa pessoa veio, o que ele passou, ou pelo menos ter um hint, assim, uma pincelada, porque, como você falou, foi passado 1945 na guerra, muita coisa se perdeu, né? E muita coisa não foi relatado como foi. Ele mesmo não relatava as coisas do jeito que era, né? Foi comprovado que ele nasceu em 1883 e ele falava 1880, que ele queria parecer mais, né? Então, você te dá uma ideia. Não é para julgar a pessoa, é para você entender o que foi o processo dele, aonde ele começou, como ele progrediu e até onde ele chegou. Entendeu? Então, é isso que eu sinto para mim. É o criar intimidade com Joseph, né? Criar intimidade com o método. Ele não nasceu para ser superficial, para ser um repertório de exercícios, uma coletânea de movimentos para braço, perna, tronco e abdômen. Né? Ele tem como ser muito mais que isso. E é disso que se trata. E por isso que tu tem toda a minha admiração, todo o meu respeito,
por tu estar fazendo essa imersão, por tu estar se dedicando 4 vezes por semana a fazer Pilates. Não é todo mundo que faz. Então, de certeza absoluta, teus clientes, os teus futuros clientes, eles vão se sentir mais protegidos, tá certo? Por uma pessoa que sabe o que é que está passando, né? Porque viveu isso, porque sentiu isso. Então vai existir uma delicadeza maior no passar os exercícios, porque vai ter a compreensão da aplicabilidade desse movimento em si, né? É isso que eu Então espero. é bem por aí. Então eu espero que a nossa conversa incentive cada vez mais pessoas assim a realmente fazerem se darem essa oportunidade, sabe? E lembrar sempre, a minha percepção dessa conversa de hoje é Joseph Pilates, em tudo que ele fez, nunca tentou vender um curso para formadores, para profissionais de Pilates. Não. Ele tentou vender o seu produto. Faça Sim. o que eu estou dizendo e o que eu estou fazendo em mim mesmo. Porque isso vai ser... Vai viver melhor. Você vai ter uma teoricamente, vida melhor. a solução dos teus problemas, exatamente. Return to life, né? Então, era isso que Joseph queria. E se a gente fizer isso, a gente que já atendeu os clientes, a gente vai conseguir atendê-los melhor. Então, a minha mensagem de hoje seria mais ou menos por aí. Exato. E comunga com o que a Sandy falou, eu acredito. E quando você faz o que você gosta, as coisas vão se encaixando. Essa é a minha mensagem. Quando você deixa a mente aberta, né? Changing is hard. Mudança é difícil. Mas se você deixa a sua mente aberta, o coração aberto, você vai se adaptando. O universo vai te convidando, né? Igual a Gabriela falou ontem, as coisas vão acontecendo. E se não aconteceu certo do jeito que você achou que queria, tudo bem, aprende com aquilo, porque você aprende 1000 vezes com os erros do que quando as coisas vão tudo dando certo. E eu acho que eu posso falar isso um pouquinho, porque vida de imigrante no começo não é fácil, viu? Então, a gente se adapta. A adaptabilidade, para mim, é muito importante. E respeito. Às vezes as coisas acontecem na hora que tem que acontecer, do jeito que aconteceu, para você aprender alguma coisa que no momento você não acreditou ou não queria que acontecesse daquele jeito. Mas depois, com o passar, quando você dorme, acorda no outro dia, vê com diferentes eyes, aí você é verdade, foi melhor. Então, eu ter me machucado foi melhor. Não foi de todo ruim. Não foi nada, foi a forma que o universo encontrou para te trazer para esse universo e para a tua missão. E eu tô tão feliz. Ninguém consegue, nem eu às vezes consigo medir a minha felicidade, a minha gratidão de ter conseguido e ter achado o Pilates. E de ter achado as pessoas que começaram a entrar na minha vida. Todas são iluminadas, queridas mesmo. E eu vou parar aqui, senão eu vou chorar. Não posso chorar. Não. Pode. Quero não. Então não choramos. Mas obrigada, viu, Nanda, por teu compartilhar, por teu tempo, por tua humildade em estar fazendo um processo que é demorado, é caro, né? Mas por acreditar nesse método, por acreditar nessa possibilidade, por acreditar nesse sonho e por fazer acontecer por Joseph, né? Eu costumo dizer, por ele, né? Tentar pensar o tempo inteiro, será que ele está orgulhoso do que eu estou fazendo? Se ele puder estar vendo ou sentindo, o que quer que seja, será que ele estaria orgulhoso? Então, eu acho que é um método que ele deixou, da forma dele, bruta ou não. Ele acreditou muito nisso. Sim. Muito. Enlouquecidamente. Tanto que às vezes dava raiva. Como é que uma pessoa não consegue fazer o 100? Não está entendendo como é que deita no reforma. Meu Deus do céu. Entendeu? Então, é mais ou menos por aí. Né? Que a gente possa fazer isso. Para mim, a conversa foi muito inspiradora. Eu deixo essa mensagem assim, de inspiração e motivação para todos que já estão na área, para todos que vão entrar na área. E obrigada por isso. Muita força, muita luta. Muito obrigada. Muito hundreds roll-ups e rollovers. E rolling like a balls. E muito movimento para você. Movimento muito obrigada.
cura não só o físico, mas cura a alma e essa é a essência da vida, né? A gente viver nesse processo de autocura, né? De curar os outros também que estão ao nosso redor. Com certeza. Eu sou extremamente grata pelo seu convite, eu agradeço muito, foi um prazer enorme, espero que seja o começo de uma grande amizade. De verdade. Com certeza, da minha parte sim. Olha, muito obrigada, viu, Nanda? E muito obrigada pela a música todos. de hoje. Tá vendo eu não quanta consegui coincidência? Eu não consegui chorar durante a live, porque eu já tinha chorado antes. Isso é uma música que, eu escutei a minha vida inteira, esse disco do Plactizum, menina. Foi a minha infância toda, Ave Maria. Mas olha, muito obrigada a todos. Obrigada desculpa a todos. Aí o inglês e o português, é sem intenção. Foi lindo, dava para ver que era muito natural e muito tranquilo. Obrigada por isso, viu? Um grande abraço para todos vocês. Tá bom, minha linda. Um cheiro na tua alma. Tchau, tchau. Tchau, tchau.